Olá pessoal, sou Renato Amorim e vou apresentar para vocês o programa Visão Tech. É um programa ligado à área de tecnologia. Você que gosta de tecnologia, quer aprender mais, curiosidade, tudo que está evoluindo, né? Esse mundo está evoluindo muita tecnologia. Acompanhe esse programa, eu vou passar muita informação e conhecimento para vocês. Nesse primeiro programa está muito especial. Nós falaremos sobre a tecnologia dos carros. Tudo que evoluiu nesse período, ao longo desses anos, né? Os carros híbridos, os carros elétricos, os carros autônomos e os carros voadores. Nesse primeiro bloco, nós falaremos sobre os carros elétricos e híbridos. Então acompanha aí, tá bem bacana. Olá pessoal, sou Renato Amorim e apresento para vocês o programa Visão Tech, o programa da área de tecnologia, da qual a gente vai falar sobre curiosidades, evoluções, como funciona. Eu vou passar para vocês também algumas curiosidades de evolução, como funcionam alguns equipamentos, alguns aparelhos, curiosidade de uma forma geral, vocês vão gostar bastante. Nesse programa está muito especial, nós falaremos sobre os celulares. Eu mesmo não vivo sem meu celular, né? Celular para tirar selfie, para tirar foto da família, celular para passar mensagem, para ver alguma informação e notícia. Hoje o celular é utilizado para várias aplicações, até mesmo para o estudo e trabalho, né? Como as redes sociais e aplicativos de comunicação e mensagem. Hoje no programa a gente vai aprender um pouco sobre a evolução. No primeiro bloco, o que evoluiu com os celulares e um pouco da história do celular. Então acompanha aí nesse primeiro bloco, está imperdível. Acompanha aí. Samsung Galaxy X360. Os fãs da Samsung seguem aguardando ansiosos pelo lançamento do Galaxy X, o primeiro smartphone da empresa com tela dobrável. O conceito exibe o Galaxy X sendo usado como notebook, com um teclado ocupando um lado enquanto o outro temos a área de trabalho. Você pode desdobrá-lo em 360 graus. No modo notebook, ele tem um teclado totalmente funcional que ajuda os smartphones a se comportar como um computador compacto, que fornece uma experiência completa. Quando ligado neste modo, o Samsung Galaxy X executa uma versão light do Windows 10, com a interface sendo alterada para Samsung DeX. Por mais interessante que seja, tenho em mente que dificilmente veremos o Galaxy X. O Galaxy X chegar ao mercado com um design tão atrativo. Talvez o smartphone da Samsung seja menos ousado, mas ainda assim será um grande diferencial para o que temos na linha Galaxy atualmente. Lenovo C Plus Smartphone dobrável. A Lenovo demonstrou durante sua conferência Tech World of Folio um protótipo completamente funcional com uma tela flexível que permite transformar um dispositivo do tamanho de smartphone em um tablet. A ideia é colocar as melhores características dos dois em um único aparelho que você poderia carregar no bolso, assim como carros voadores. Smartphone e tablet dobráveis sempre pareceram ser aparelhos que estão apenas a alguns anos de distância dos consumidores. A Lenovo não tem planos oficiais para trazer o Folio para os consumidores, mas mesmo assim existem várias razões para ficar animado com ele. A companhia conseguiu incorporar a tecnologia de tela dobrável em um dispositivo que parece ser apenas um pouco mais grosso do que os smartphones e tablets vendidos atualmente. Estamos um passo mais próximo desse aparelho se tornar uma realidade. Comments. A água sempre foi um grande problema para os dispositivos eletrônicos, e pensando nisso foi criado o Comet. Ele é capaz de boiar na água, ou seja, quando estiver tirando fotos dentro da piscina, você não precisará se preocupar com o dispositivo caso ele caísse de sua mão. Além dele estar bastante resistente, ele possui uma tela AMOLED de 4,7 polegadas, processadores Snapdragon 810 e câmera principal e frontal de 16 megapixels, entre outras funções. E além disso, o celular possui um esquema de cores para animar os usuários. Ele é capaz de detectar o humor do consumidor através de sensores biométricos que detectam a temperatura corporal. Isso quer dizer que, dependendo do ânimo do usuário, serão exibidas algumas luzes LED. Legal, né? Iotaphone 2. Já pensou em um smartphone com duas telas, uma na frente do aparelho e outra no verso? Essa é a proposta da Iotaphone 2.
O celular foi lançado pela empresa russa Iota Devices para o mercado europeu. O aparelho funciona como sistema operacional Android. A tela frontal é uma tela LCD touchscreen, comum de 5 polegadas. Já a tela traseira usa a tecnologia EIC, a mesma usada em leitores de e-book com Kindle. Essa tecnologia é um grande diferencial para o smartphone. Diferentes de tela LCD, telas EIC não perdem visibilidade sob forte iluminação. Essa tela fica sempre ligada e sensível ao toque, permitindo a leitura de mensagens e uso de outros aplicativos sem precisar ligar a tela da frente. Segundo a empresa, isso também permitirá uma maior economia de bateria, que também promete ser poderosa, até 48 horas de duração em uso normal. Infelizmente, a empresa não está entregando o Iota Phone 2 no Brasil, e mesmo assim, ainda estamos esperando ansiosamente. Display Flip Phone. Um designer da Dinamarca criou um smartphone com 3 telas que traz uma leve curvatura, podendo assim assumir diferentes formatos. Por tela flexível, o usuário pode modificar a estrutura do telefone, podendo transformá-la em uma tela conectada, em um rádio-relógio ou mesmo em uma televisão de bolso. Elofone permite acessar diferentes aplicativos em cada tela. O smartphone conceito foi desenvolvido para rodar com o sistema operacional do Google, o Android. Para quem gostou da invenção, uma má notícia. Como ainda é um produto com certo conceito, não há previsão quando o smartphone será comercializado. Drone Phone. A LG decidiu fundir esses dois conceitos em um, criando o Drone Phone. É o primeiro drone para smartphone, com o nome LG1+. Esse dispositivo móvel de última geração foi batizado buscando otimizar a experiência dos usuários mais exigentes. Drone Phone terá a capacidade de ficar suspenso no ar, tirando fotos ou fazendo chamadas de vídeo. Esse conceito lhe dará mais independência. Ele terá a capacidade de acompanhar um indivíduo em qualquer aventura, por exemplo, paraquedismo e outras atividades extremas. O smartphone também integra uma lanterna de excelente intensidade e a melhor parte é equipado com um sistema de carregamento automático. Com o conceito Drone Phone, está provado que a tecnologia não tem limites. O novo protótipo da LG possui hélices integradas, por isso tem a possibilidade de ficar suspenso no ar. É um avanço tecnológico futurista. Os usuários também podem desfrutar confortavelmente de seus filmes favoritos com esse dispositivo Drone Phone. Drone Phone ainda está em uma fase de desenvolvimento. As perguntas mais frequentes que os usuários fazem podem ser: quanto tempo o dispositivo pode permanecer no ar e qual é realmente o seu nível de autonomia? A ideia já está em cima da mesa. Agora cabe à empresa resolver os desafios que certamente aparecerão durante a fabricação do novo gadget. Provavelmente é possível controlar o LG1+ Drone Phone através de comandos de voz, como usuários da Apple, Google Assistant ou Alexa. No entanto, é um conceito excepcional, enfrentando esse desafio que a Life is Gold posicionar no mercado de smartphones, mesmo acima da Apple e o iPhone X. A proposta da LG também visa proporcionar ao indivíduo uma experiência personalizada, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, ao assistir filmes, o dispositivo segue os olhos do cliente para se adaptar às suas necessidades e detectar que está em um espaço escuro, ele ativará a lanterna automaticamente. 10 celulares do futuro que são mantidos em segredo. Os telefones celulares estão se tornando cada vez mais modernos e têm todos os tipos de funções e características. Os fabricantes se esforçam continuamente para trazer as mais recentes tecnologias, design, materiais e cores para o mercado. Tela deslizante. O fabricante TCL da China falhou em manter um de seus mais recentes modelos de telefone celular em segredo. Sua equipe criativa pretende trazer um novo tipo de telefone móvel deslizante para o mercado. Sim, mas já sabemos sobre telefones móveis deslizantes, você pode pensar. Você tem razão, mas este celular pode ser comparado a uma mesa de jantar extensível quando você tem mais convidados do que o normal. Quando tal mesa desliza de volta ao lugar, você não pode ver que ela tem essa capacidade. Assim, você pode estender seu telefone para o tamanho de um tablet e voltar quando necessário.
O modelo é semelhante ao Galaxy Z Flip e Motorola Razr, usando um display contínuo com telas curvas em ambos os lados. Como você avaliaria este celular? Escolha um número entre 1 e 10, sendo 1 o mais baixo e 10 o mais alto. Estamos curiosos para saber sua resposta nos comentários. 9. Samsung New Infinity. Como fabricante de telefones celulares, não é tão fácil sempre propor o telefone mais original. O que mais você pode fazer de inovador para que seu telefone se destaque entre todos os outros? A Samsung teve a ideia de trabalhar com telas curvas nas laterais de seus telefones Galaxy. No entanto, a ideia não foi muito bem recebida, pois que uso poderiam ter os displays curvos. A Samsung perseverou e apresentou o modelo de qualquer maneira. E adivinhe, tornou-se um sucesso! O telefone com telas curvas nas laterais era bem legal. Claro, os competidores não hesitaram e as telas curvas se tornaram obrigatórias. O próximo movimento da Samsung foi apresentar uma tela curva nas partes superior e inferior e nas laterais planas. Você compraria um celular assim? 8. Motorola Razr 2. A marca Motorola é conhecida por seus celulares dobráveis que você pode colocar no bolso. Mas a Motorola também não conseguiu ficar para trás e teve que adaptar seu conhecido modelo, agora antiquado. Eles criaram o impressionante Motorola Razr, ainda dobrável, mas com um visual totalmente novo que ainda mantém algumas das características do já conhecido modelo. O display foi atualizado e o telefone passou a atender todos os requisitos de um smartphone Android moderno. Agora o Razr requer uma atualização própria e o Motorola Razr 2 está chegando. O que você pode esperar? Uma tela maior, mais armazenamento de memória, carregamento sem fio e assim por diante. E, claro, permanecerá o modelo dobrável padrão. Eles planejaram o Motorola Razr 2 para 2020, mas o adiaram para 2021. Você acha que um telefone dobrável é conveniente ou prefere o modelo usual que é feito apenas de uma peça? 7. Nokia 2030. O fabricante Nokia também está ocupado inventando e projetando os telefones celulares do futuro. Um de seus telefones conceito é o Nokia 2030. Com este telefone bastante pequeno, você pode enviar mensagens super rápido. É um telefone com um visual muito distinto, com um display totalmente colorido, um teclado iluminado e uma caixa resistente a arranhões. Será feito de titânio polido e parece ter a capacidade de mudar de cor, anexando filmes coloridos na parte traseira. Ainda é um conceito e não se sabe se eles terão sucesso em trazer esses telefones para o mercado. Mas provavelmente nunca nos cansaremos de todas as novas possibilidades dos telefones celulares. Então, um pouco de sonho certamente não fará mal. Há uma pequena chance de que o Nokia 2030 não fique apenas dentro das salas de design da empresa, mas um dia chegue às lojas. Quem sabe o Nokia 2030 pode agradar aos consumidores de hoje? Teremos que esperar para ver. 6. Samsung Galaxy F2. Esperamos um aumento na oferta de telefones celulares com tela flexível no futuro. A ideia de abrir seu telefone em uma tela maior parece atrair cada vez mais os consumidores. A Samsung apresentou o Galaxy Fold, que não se saiu muito bem. Houve muitas reclamações sobre a tela que quebraria após dobrar e desdobrar frequentemente. Houve também alguns outros problemas com o dispositivo. A Samsung não desiste, porém, e agora podemos esperar o sucessor do Galaxy Fold. O modelo provavelmente terá o nome Galaxy Bloom. Eles usarão materiais aprimorados e o aparelho terá uma câmera muito avançada que permite tirar lindas fotos. Esperamos que a tela dobrável seja maior do que o Galaxy Fold. Você já pode escolher seu futuro telefone? Antes de passar para os 5 celulares restantes do futuro que são mantidos em segredo, gostaríamos que você se inscrevesse em nosso canal e clicasse no sininho de notificação. Nós também apreciamos uma curtida. 5. Samsung Galaxy Zero. Os designers da Samsung estão trabalhando o tempo todo para produzir o smartphone do futuro. Em 2025, eles planejam apresentar o Galaxy Zero ao público em geral. Este telefone futurista terá uma aparência única, sem botões ou portas. É portanto óbvio por que escolheram o nome Zero. Este é um furo para a Samsung.
Imagine um celular sem portas para o carregador e cartão de memória e sem botão de volume. A tela será curvada nos 4 lados. O Galaxy Zero possui um botão sensor de volume no lado direito que permite aumentar ou diminuir o som deslizando sobre ele. O dispositivo também possui um leitor ultrassônico de impressão digital embaixo da tela. Mas como você pode imaginar, outros fabricantes também estão ocupados projetando um telefone sem buracos. Tanta competição. 4. iPhone 2025. Outro smartphone entre os telefones flexíveis é o iPhone 2025, previsto para 2025, como o nome sugere. Este telefone também terá um material muito flexível e pode ser dobrado para dentro e para fora. Com isso, o iPhone 2025 certamente estará no topo da linha de telefones flexíveis. A câmera deste telefone terá 4 lentes zoom intercambiáveis diferentes. Para os fotógrafos entre nós, esta é uma verdadeira dádiva de Deus poder tirar fotos profissionais com seu celular. O que mais você poderia pedir? Com este celular no bolso, você não precisa ser um fotógrafo experiente. A qualidade das fotos é imediatamente perfeita e pode ser compartilhada diretamente nas redes sociais. O fabricante dos iPhones, Apple, também quer começar a produzir seus próprios chips 5G para 2025. A empresa tem planos ambiciosos e, como amante dos produtos da Apple, você certamente deve ficar de olho neles. 3. BlackBerry Key 3. Os telefones celulares da marca BlackBerry eram populares há vários anos e dominavam o mercado de smartphones. Com seu distinto design grandangular e teclado exclusivo, a marca tinha fãs em todo o mundo. No entanto, eles perderam sua posição de topo devido ao sucesso dos sistemas Android e iOS. O BlackBerry nunca se recuperou totalmente desse revés severo, mas eles também decidiram mudar para smartphones Android. Eles lançaram modelos diferentes e no futuro planejam lançar o BlackBerry Key 3. Este é o sucessor do BlackBerry Key 2. Este telefone terá um teclado ultramoderno e uma bateria que dura pelo menos 2 dias. Ele também conterá um processador poderoso e um modem 5G. O display terá vidro Gorilla de alta qualidade para que este telefone aguenta. Você consideraria o BlackBerry Key 3? 2. Telefone flip com tela tripla. A empresa TCL pretende elevar o telefone dobrável a alturas maiores. Em vez de uma dobra, eles apresentarão o telefone flip com tela tripla. O telefone ainda não tem um nome oficial. Este telefone consiste em 3 ecrãs que pode também dobrar 2 vezes para formar um ecrã com cerca de 25 centímetros de altura. Também existe a opção de desdobrar uma vez. No entanto, quando dobrado no tamanho de um smartphone normal, são na verdade 3 telefones empilhados um em cima do outro. Essa é uma desvantagem porque nenhum usuário de smartphone tem vontade de andar com um telefone pesado no bolso. Portanto, os designers ainda têm algum trabalho a fazer para tornar o telefone menos volumoso e melhorá-lo. Se continuarem assim, em breve teremos um celular que é praticamente uma televisão dobrável. E agora talvez o telefone mais exclusivo que você já viu no número 1. Tenho certeza que você já viu em filmes aqueles telefones transparentes ultramodernos e também na moda. Presumimos que tudo é possível nos filmes, mas você achou que poderia ter um telefone transparente? Quer tenham se inspirado nos filmes ou não, alguns fabricantes de telefones celulares se concentraram no design de um telefone transparente. Você pode se perguntar como esse telefone funciona, porque é um mistério quando você olha para ele. Na prática, ainda não se sabe se este telefone é conveniente de usar ou como é a sensação de não ter nada em suas mãos. Possuir este telemóvel transparente irá certamente causar uma boa impressão no círculo de amigos ou entre os seus colegas. Claro, um telefone como esse virá com um preço alto. O que você acha desse telefone? Então, pessoal, sei que vocês estão gostando, mas a gente vai para um breve intervalo. Continue acompanhando a gente aí. Voltamos já para o programa Visão Tech.
Então, pessoal, voltamos com o programa Visão Tech. Nesse programa que a gente está falando sobre carros, né, sobre a tecnologia dos carros. Então, eu quero mostrar para vocês que já viram sobre o carro elétrico, híbrido, agora a gente vai aprender um pouco mais sobre os carros autônomos. O que evoluiu, qual que é a vantagem, qual que é a curiosidade, onde que estão esses carros e as suas principais características. Então, acompanhe aí o programa Visão Tech. Os carros elétricos estão causando grandes ondas no mundo automobilístico. Espera-se que esses veículos sem ruído, sem poluição e de alto desempenho tornem os motores internos a combustão obsoletos até 2025. Este vídeo apresentará as tecnologias ocultas por trás do Tesla Model S, que recentemente se tornou o carro de aceleração mais rápida do mundo. Veremos como os carros elétricos alcançaram um desempenho superior, analisando a tecnologia por trás do motor de indução, do inversor, da fonte de energia da bateria de íon de lítio e, acima de tudo, do mecanismo do veículo sincronizado, de maneira lógica e passo a passo. A potência do carro Tesla é uma invenção feita pelo grande cientista Nikola Tesla há cerca de 100 anos, o motor de indução. O motor de indução possui duas partes principais, o estator e o rotor. Você pode ver os detalhes da construção do motor aqui. O rotor é simplesmente um grupo de barras condutoras em curto-circuito pelos anéis terminais. Uma entrada de alimentação AC trifásica é fornecida ao estator. A corrente alternada trifásica nas bobinas produz um campo magnético rotativo, RMF. O motor Tesla produz um campo magnético de 4 polos. Esse campo magnético rotativo induz corrente nas barras do rotor para fazê-lo girar. Em um motor de indução, o rotor sempre ficará atrás do RMF. Um motor de indução não tem escovas nem um ímã permanente. Ao mesmo tempo, é robusto e poderoso. A beleza de um motor de indução é que sua velocidade depende da frequência da fonte de alimentação AC. Então, apenas variando a frequência da fonte de alimentação, poderemos alterar a velocidade da roda motriz. Esse fato simples torna o controle de velocidade do carro elétrico fácil e confiável. A alimentação do motor é de um inversor de frequência variável, que por sua vez controla a velocidade do motor. A velocidade do motor pode variar de 0 a 18.000 RPM. Essa é a vantagem mais considerável que os carros elétricos têm quando comparados aos carros de combustão interna. Um motor de combustão interna produz torque utilizável e potência somente dentro de uma faixa de velocidade limitada. Portanto, conectar diretamente a rotação do motor à roda motriz não é uma ideia inteligente. Uma transmissão deve ser introduzida para variar a velocidade da roda motriz. Por outro lado, um motor de indução funcionará eficientemente em qualquer faixa de velocidade. Assim, nenhuma transmissão de velocidade variável é necessária para um carro elétrico. Além disso, um motor a combustão não produz movimento rotacional direto. O movimento linear do pistão deve ser convertido em movimento rotacional. Isso causa grandes problemas para o balanceamento mecânico. Não apenas o motor de combustão interna não é iniciado automaticamente como um motor de indução, mas também a potência de um motor a combustão é sempre irregular. Muitos acessórios são necessários para resolver esses problemas. Por outro lado, você terá movimento rotacional direto e potência uniforme com um motor de indução. Muitos componentes do motor a combustão podem ser evitados aqui. Como resultado desses fatores, a alta taxa de resposta e a relação potência-peso são naturalmente encontradas em um motor de indução, resultando em desempenho superior do veículo. Mas de onde o motor recebe energia? É de uma bateria. A bateria produz energia DC. Portanto, antes de fornecê-la a um motor, ela deve ser convertida em AC. Um inversor é usado para esta finalidade. Este dispositivo eletrônico de potência também controla a frequência da energia AC, controlando assim a velocidade do motor. Além disso, o inversor pode até variar a amplitude da energia AC, que por sua vez controlará a potência do motor.
Assim, o inversor atua como o cérebro do carro elétrico. Agora vamos voltar o foco para a bateria. Você ficará surpreso ao descobrir que elas são apenas um grupo de células comuns de íons de lítio semelhantes às usadas em seu dia a dia. As células são conectadas em uma combinação de séries e paralelas para produzir energia necessária para o funcionamento do seu carro elétrico. O líquido de refrigeração glicol é passado através de tubos internos metálicos pelo espaço entre as células. Esta é uma das principais inovações da Tesla. Ao usar muitas células pequenas em vez de algumas células grandes, é garantido um resfriamento eficaz. Isso minimiza pontos térmicos e a distribuição uniforme de temperatura é alcançada, levando a uma maior duração da bateria. As células são organizadas como módulos destacáveis. Existem 16 módulos na bateria que constituem cerca de 7.000 células. O glicol aquecido é resfriado passando através de um radiador instalado na frente do veículo. Além disso, você pode ver como uma bateria de baixa altura, quando instalada perto do nível do solo, reduzirá o centro de gravidade do veículo. O centro de gravidade mais baixo melhora consideravelmente a estabilidade do carro. A bateria grande também está espalhada pelo assoalho, oferecendo rigidez estrutural contra colisões laterais. Agora, voltemos à unidade de tração da Tesla. A energia produzida pelo motor é transferida para as rodas motrizes através de uma caixa de marchas. Como discutimos anteriormente, o Tesla Model S usa uma transmissão simples e de velocidade única, porque o motor é eficiente em uma ampla gama de condições operacionais. Você pode ver que a velocidade de saída do motor é reduzida em 2 etapas. Até mesmo alcançar a marcha ré é bastante fácil em um carro elétrico. Para isso, basta alterar a ordem das fases. O único objetivo da transmissão do carro elétrico é a redução de velocidade e a multiplicação de torque associada. O segundo componente na caixa de marchas é um diferencial. O impulso de velocidade reduzida é passado para ele. Você pode ver que este é um diferencial aberto simples. Contudo, os diferenciais abertos têm um problema de controle de tração. Mas, por que um carro tão avançado usa um diferencial aberto em vez de um diferencial de deslizamento limitado? A resposta é que o diferencial aberto é mais robusto e pode suportar mais torque. O problema do controle de tração que ocorre em um diferencial aberto pode ser efetivamente superado com a ajuda de 2 métodos: frenagem seletiva e corte da fonte de alimentação. Em um motor de combustão interna, este corte da fonte de alimentação cortando o combustível não responde tão bem. Em um motor de indução, contudo, o corte da fonte de alimentação é bastante responsível e um meio eficaz para obter o controle de tração. No Tesla, tudo isso pode ser realizado usando um algoritmo de última geração, com a ajuda de sensores e controladores. Resumindo, os motores Tesla substituem um complexo sistema de hardware mecânico por software inteligente e responsivo. Você sabia que um carro elétrico pode ser conduzido com eficiência com a ajuda de apenas um pedal? Isso se deve ao seu poderoso sistema de frenagem regenerativa. Isso significa economizar a enorme energia cinética do carro na forma de eletricidade sem desperdiçá-la como calor. Em um carro elétrico, assim que você solta o pedal do acelerador, a frenagem regenerativa entra em ação. O interessante é que durante a frenagem regenerativa, o mesmo motor de indução atua como um gerador. Aqui as rodas acionam o rotor do motor de indução. Sabemos que em um motor de indução, a velocidade do rotor é menor que a velocidade do RMF. Para converter o motor em um gerador, você apenas precisa garantir que a velocidade do rotor seja maior que a velocidade do RMF. O inversor desempenha um papel crucial aqui no ajuste da frequência de potência de entrada e na manutenção da velocidade do RMF abaixo da velocidade do rotor.
Isso vai gerar eletricidade nas bobinas do estator, que é muito superior à eletricidade fornecida. A eletricidade gerada pode ser armazenada na bateria após a conversão. Uma força eletromagnética oposta atua no rotor durante esse processo, de modo que as rodas motrizes e o carro diminuem a velocidade. Dessa forma, a velocidade do veículo pode ser controlada com precisão durante a condução usando um único pedal. O pedal do freio pode ser aplicado para uma parada completa. Como você já deve saber, os carros elétricos são muito mais seguros que os carros de combustão interna. O custo de manutenção e condução de um carro elétrico é muito menor do que o de um carro com motor a combustão. Com as desvantagens do carro elétrico diminuídas com o advento da tecnologia aprimorada, os carros elétricos prometem se tornar os carros do futuro. Então considere esta situação. É uma noite chuvosa, você chamou um táxi, estranhamente o motorista não fala. Você chega ao endereço, quer pagar em dinheiro e foge gritando. Não há motorista ao volante. Espere. Este não é um filme de terror, mas o futuro próximo dos carros autônomos. Então, o que há de bom e de ruim nisso? Bom, vamos ver. Sem engarrafamentos. Nas grandes cidades, os engarrafamentos desaparecerão quando veículos autônomos saírem pelas ruas. Para muitas pessoas, isso economizará cerca de 40 horas por ano. Isso é quanto um motorista metropolitano médio gasta em engarrafamentos. Sem acidentes. O número de acidentes reduzirá em cerca de 90%. Você não terá medo de alguém repentinamente apertar o botão do farol vermelho quando atravessar a rua. Menor índice de criminalidade. Os criminosos não serão capazes de escapar da perseguição policial em um carro autônomo. Ele pode ser rastreado e parado remotamente. É claro que os criminosos ainda poderão usar um automóvel comum, mas não será fácil para eles colocar as mãos em um desses, em um mundo onde ninguém mais os utiliza. Os melhores táxis no mundo. Nas grandes cidades, será muito mais barato para as pessoas usarem um táxi do que ter um veículo próprio. Muitas empresas de táxi querem que os carros autônomos tomem conta das ruas. Em uma cidade sem engarrafamentos, o tempo de espera do táxi será cerca de 38 segundos e o custo de uma viagem será menor. Essa mobilidade e conveniência tornarão inúteis os automóveis comuns. Entrega rápida. Quanto tempo você costuma esperar pelo seu entregador de pizza? Nas grandes cidades, a média de espera é de 40 a 80 minutos. Se a pizza for entregue por um carro sem motorista, esse tempo será reduzido pela metade. Isso se aplica a qualquer alimento. Futuro perfeito. Se os únicos veículos nas cidades forem táxis autônomos e de transporte público, não haverá necessidade de garagens e estacionamentos, e a área imobiliária aumentará. Todos os automóveis se tornarão elétricos, o que é bom para o meio ambiente. E imagine, não haverá mais multas de estacionamento e nem por excesso de velocidade. Cargas de longa distância. Motoristas de caminhão não precisam passar dias ou mesmo semanas na estrada. Todos os carros para transporte de mercadorias também serão equipados com um piloto automático. Isso permitirá transportar cargas de longas distâncias muito mais rapidamente. Mas antes de considerarmos os pontos fracos, vamos ver primeiro como um veículo autônomo funciona. De fato, o princípio de funcionamento dele é semelhante ao do corpo humano. Temos ouvidos, nariz e olhos para analisar informações e reagir, enquanto o automóvel possui sensores de radar e câmeras. Eles se tornam mais confiáveis a cada mês que passa, se não a cada dia. Alguns anos atrás, os carros não podiam parar ou notar o objeto na chuva, mas agora podem ver e se mover mesmo durante uma nevasca. Parece que os veículos percorrerão a cidade perfeitamente com essas habilidades. E essa é a questão principal. Essas máquinas se deslocam muito perfeitamente. Aqui está um exemplo. Um carro autônomo dirige por uma rua movimentada e percebe alguém parado no meio-fio. O sistema interno analisa rapidamente a situação e decide que a pessoa vai pisar na via. A reação lógica do computador é parar e deixar o pedestre passar. Então o automóvel freia e cria uma emergência na rua. Só que a pessoa não estava atravessando, estava ali apenas esperando um amigo. Para lidar com situações assim, os desenvolvedores deram a alguns carros uma voz e os ensinaram a emitir um sinal sonoro. Agora, se o automóvel não entender o que fazer, soará a buzina, como um motorista zangado faria. Ainda assim, há situações em que o sinal sonoro não ajudará, como um pássaro passando na frente de um carro. Esses veículos têm várias outras desvantagens para pegarem de vez. Custo alto.
Um modelo autônomo padrão com todos os seus eletrônicos pode custar muito mais do que os convencionais premium. Isso não será um problema por causa do novo desenvolvimento de táxis. Mas estou me adiantando. Dificuldade de desenvolvimento. Na maioria dos casos, consertar um carro comum não é difícil. Você pode fazer isso sozinho, sem a ajuda de um mecânico. Mas se um autônomo quebrar, esse é um problema muito maior. Mesmo um pequeno defeito pode levar a um acidente grave. O motorista experiente pode dirigir com um pneu furado e um farol quebrado, por distâncias curtas, devo acrescentar. Um computador, no entanto, pode ficar confuso se um inseto entrar em um de seus radares. Além disso, a montagem dessas máquinas requer muita atenção aos detalhes. Desde o início, as empresas produzirão sistemas impecáveis para atrair o maior número possível de clientes. Mas quando o produto entra em produção em massa, sua qualidade pode diminuir. Cibercriminosos. Um carro totalmente eletrônico pode ser um verdadeiro brinquedo para os criminosos virtuais. Imagine que você entra em um táxi autônomo, diz o endereço e o carro leva em uma direção completamente diferente. Mais precisamente não o carro, mas um criminoso que entrou em seu sistema. Questões ambientais. Com o passar do tempo, todos os carros autônomos passarão de combustível para eletricidade. Mas até então, haverá ainda mais preocupações ambientais do que hoje. Quando você chega ao seu destino e sai do automóvel, ele fica ocupado procurando um lugar para estacionar. Se não encontrar, rodará pela cidade e emitirá gases de escape até você chamá-lo de volta. Vigilância constante. Em um modelo comum, você pode ir a qualquer lugar sem que ninguém saiba a sua localização. Assim que se senta em um autônomo, ele se reportará imediatamente aos servidores da empresa. Todos os seus movimentos serão seguidos. Esqueça a privacidade total em um carro. Perda de empregos. Não apenas os motoristas, mas os desenvolvedores de modelos convencionais podem perder o emprego. As grandes empresas de automóveis precisarão se adaptar ou ir à falência. Vários milhões de postos de trabalho podem desaparecer. Prazer de dirigir. Muitas pessoas amam dirigir. A sensação de velocidade e controle completo proporcionam prazer real e poucas pessoas gostariam de perdê-lo. Ainda assim, existem mais vantagens em carros autônomos do que desvantagens. E esses veículos substituirão os convencionais completamente no futuro. Mas o que acontece então? Como o progresso do transporte automobilístico se dará? Os desenvolvedores focarão no entretenimento para os passageiros. Os carros poderão informar o tempo exato da viagem. Você precisa chegar às 12 em ponto? Ok, o carro pode desacelerar intencionalmente ou aumentar a velocidade. Um autônomo se transformará em um verdadeiro assistente eletrônico. Com um controle por voz, você pode marcar uma reunião, pedir comida ou escolher um filme. O local por onde o motorista costumava dirigir pode ser usado para um mini-cinema, um videogame ou um frigobar. Pessoas que gostam de conversar com o motorista poderão bater um papo com a inteligência artificial desenvolvida. A máquina criará um holograma de motorista e você poderá alterar sua aparência. Imagine que seu motorista pessoal é uma estrela. A inteligência artificial também será capaz de manter uma conversa interessante. Então, os automóveis sairão das ruas e irão para o ar. Sim, como nos filmes de ficção científica. Carros voadores já estão em desenvolvimento, de fato. Os protótipos estão equipados com enormes hélices que elevam o veículo no ar. E é claro, milhares de novas regras para o tráfego aéreo serão inventadas. Mas o mais legal é que você nunca mais precisará fazer provas para obter a carteira de motorista. Sim, só acredito vendo. Modelos comuns movidos a combustível serão muito difíceis de conseguir. Eles se tornarão relíquias de pessoas muito ricas. Uma SUV simples que muita gente usa em seu trajeto normal custará mais de $1 milhão no futuro. Então, guarde a sua. Esses carros também podem ser banidos para sempre. Na tentativa de proteger o meio ambiente, a fumaça dos gases de escape pode se tornar uma ofensa punível. Dirigir um automóvel sozinho, no entanto, se tornará um esporte radical. E muitas pessoas vão querer passar por essa sensação. O conhecimento de mecânica de automóveis antiga será quase perdido. Profissionais que conhecem o motor e outras partes internas poderão ganhar muito dinheiro. A mecânica de veículos da velha escola servirá a clientes muito ricos e de elite. Bom, tudo bem. Ei, talvez o motorista de inteligência artificial do futuro se chame Mario. Seja pelo famoso piloto de Fórmula Indy ou pelo personagem dos videogames. Isso seria divertido. Pessoal, sei que vocês estão gostando, né? Muito interessante mesmo, né? Então, continue acompanhando aí. A gente vai para um breve intervalo, tá? Voltamos já com o programa Visão Tech. Não saia daí.
Olá pessoal, voltamos ao programa Visão Tech. Eu sei que vocês estão gostando, está muito interessante, né? Nós já vimos sobre os carros elétricos, os carros autônomos, os carros híbridos, mas nesse último bloco nós veremos sobre os carros voadores. É verdade, não somente os aviões, né, mas também já tem desenvolvimento dos carros voadores. Então você vai aprender um pouco mais sobre essa tecnologia. Então acompanhe aí o programa Visão Tech. Terrafugia TFX. A empresa Terrafugia apresentou um novo conceito de design para o veículo híbrido TFX, que será capaz tanto de viajar em estradas quanto de voar. O veículo será equipado com 2 asas dobráveis equipadas com um rotor de inclinação. A máquina será capaz de realizar a decolagem e o pouso verticais, poupando o proprietário da necessidade de procurar uma pista de decolagem. O modelo TFX está equipado com uma central híbrida de energia. Ao dirigir no chão, bem como durante a decolagem, os motores elétricos alimentados por baterias irão fornecer a energia necessária. Durante o voo, um motor de combustão interna de 300 cavalos de potência começará a trabalhar. Graças a uma hélice montada na parte traseira da máquina, o motor também pode ser usado como um gerador de energia para recarregar as baterias. No ar, o TFX será capaz de atingir velocidades de até 320 km por hora, e a distância máxima de voo será de 800 km. A cabine pode acomodar 4 pessoas, incluindo o piloto motorista. Muita atenção será dada a questões de segurança. Em particular, o automóvel receberá um sistema de piloto automático para a decolagem e a aterrissagem automáticas. Aeromobil 3.0. A empresa eslovaca Aeromobil desenvolveu um carro-avião conhecido como Aeromobil 3.0, que começará a ser produzido em massa em breve. O anúncio foi feito na Áustria, no Pioneers Festival. Lá, o carro-avião teve o seu primeiro voo corrida. Quanto à empresa, eles começaram a produzir aviões e carros híbridos há 20 anos, quando apresentaram pela primeira vez o Aeromobil 1.0. Depois disso, a versão 2.0 apareceu em 2010 e a 2.5 em 2013. A vantagem da versão mais recente do carro-avião é que ele é mais compacto e se encaixa facilmente na garagem. Ele está mais parecido com um carro do que as versões anteriores. O veículo usa asas dobráveis carboxílicas, de modo que o avião pode facilmente se transformar em um carro. O protótipo foi projetado apenas para 2 pessoas. O coração do veículo é um motor plano de 100 cavalos de potência, e a velocidade máxima do Aeromobil 3.0 na estrada é de 160 km por hora. No modo de voo, o veículo pode chegar a 200 km por hora, e sua faixa máxima de voo é de 700 km.
Para decolagem, você precisa de uma velocidade de 130 km por hora e uma pista de decolagem de 250 metros. A pista de pouso deve ser no mínimo 164 metros de comprimento. PAL V1. Esta é uma cápsula de 3 rodas que se assemelha a uma gota de chuva e tem um par de hélices dobráveis, uma cauda e 2 assentos. A principal característica deste carro-helicóptero é que é feito de fibra de carbono leve, alumínio e titânio. Este carro voador tem apenas 2 assentos na cabine, um após o outro, para o piloto e um passageiro. Ele também tem 2 hélices para impulsionar, que permitem que o carro voador funcione sem asas. No chão é um carro de 2 lugares e de 3 rodas que se comporta com surpreendente manobrabilidade e pode ser facilmente estacionado em espaços apertados graças ao seu pequeno volume. Também é ótimo para se livrar de engarrafamentos. Ele tem um motor de 218 cavalos a gasolina, com o qual pode chegar a 100 km por hora em menos de 8 segundos. A velocidade máxima do carro voador em terra e em voo é de 175 km por hora. O peso do PAL V é de 680 kg e ele pode transportar até 225 kg de carga. Dependendo do peso do carro voador, ele pode voar entre 350 e 500 km. A capacidade do tanque de combustível é de 100 litros, o que lhe permite conduzir o carro voador PAL V sem reabastecimento por 1.200 km. Além da gasolina, você pode usar biodiesel e bioetanol. O PAL V, quando na terra, tem 4 metros de comprimento e 1,6 metros de largura. O preço estimado do carro voador é de 500 mil euros. E-Hang 184. Este mega drone, com um casco de fibra de carbono, é quase tão grande como um carro elétrico Renault Twizy. Mas, ao contrário deste, ele não tem um, mas 8 motores. Cada motor tem uma potência de mais de 13 kW e a hélice gera uma força suficiente para levantar a unidade de 90 kg, sem contar o peso dos passageiros, a uma altura de 3,5 km. No entanto, o voo é bastante restrito, apenas 23 minutos, incluindo o tempo gasto na decolagem e pouso. O E-Hang 184 não pode ser controlado manualmente e a rota é estabelecida pelo passageiro usando um tablet. O computador de bordo calcula automaticamente a melhor rota de voo, tendo em conta as condições meteorológicas, o congestionamento do espaço aéreo e a energia restante nas baterias. Se algo ameaçar a vida dos passageiros, o helicóptero simplesmente não decola. A rede de controle da E-Hang Company segue o voo e, se algo der errado, o operador pode assumir o controle total do sistema. 2 horas são suficientes para carregar completamente as baterias no modo rápido, mas usá-lo muitas vezes pode ser ruim para a bateria. No modo normal, o carregamento demora pelo menos 4 horas. Então, para voar 23 minutos, o Mega Drone tem que estar em terra pelo menos por 4 horas, tornando os voos automáticos um pouco caros e curtos. Carplan DE. Em 2015, a empresa alemã Carplan apresentou um carro voador de fuselagem dupla.
Este veículo possui asas dobráveis que, quando não utilizadas, são mantidas entre as cabines, o que impede a geração de força de elevação em altas velocidades. Este é um protótipo inicial, então as asas dobram e se desdobram manualmente, mas a próxima versão terá um mecanismo para fazer isso automaticamente. O equipamento necessário já foi projetado. Além disso, unidades de acionamento adicionais aumentarão o peso do veículo voador. Agora ele pesa 725 kg, mas depois do upgrade ele vai pesar 770 kg. O carro está equipado com um PC 850 de 151 cavalos, que funciona com gasolina sem chumbo. O Power Pack é conectado a uma transmissão especial de 7 marchas. 4 marchas são para condução, uma é para ré, a sexta é passar o torque na hélice e a sétima é usada tanto para a rotação da hélice e as rodas para rápida decolagem. Ele exige uma distância de 80 metros para decolar, o mesmo necessário para aterrissagem e parada completa. Tem uma velocidade de cruzeiro de 200 km por hora. No chão, ele pode chegar a 175 km por hora. O CarPlane não é maior do que um carro compacto dobrado. Pessoal, sei que vocês gostaram, muito bacana, né? Para mim é um grande prazer passar essa informação e conhecimento para vocês, mas continue acompanhando aí toda a programação da TV RDC e também o programa Visão Tech. A gente vai chegando ao fim de mais esse programa. Fique com Deus, até o próximo programa Visão Tech.